não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, meus queridos amigos e irmãos telespectadores, que Jesus esteja conosco neste objetivo nosso maior de buscar a verdade que liberta, agradecendo pela sua honrosa audiência, e estamos à disposição, se você quiser enviar perguntas, sugestões, dúvidas, ligue para ou entre no Facebook Abrindo a Bíblia, que ali você pode fazer as suas perguntas, ou diretamente com a TV Mundo Maior, aí na telinha, no e-mail, no site ou pelo telefone, ok? Nós estamos aqui à sua inteira disposição, ok? Vamos continuar hoje, mais uma vez, o nosso estudo sobre os 150 anos da Gênese de Kardec, que foi lançada no dia 6 de janeiro de 1868. E no programa passado nós vimos a nossa felicidade, mais uma vez declarando aqui, de ter esse trabalho em mãos. A Gênese é um livro realmente fantástico. E esse ano eu concito nós, companheiros de doutrina, a fazermos encontros, estudos, sabatinas, seminários sobre esta obra, que, como a gente viu no programa passado, é o coroamento das 4 primeiras. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Então a gente vem coroar. E Kardec coloca no capítulo 1 da Gênese, no item 13, quando ele fala da revelação espírita, ele diz que a revelação espírita apresenta 2 características. Ela é ao mesmo tempo revelação espiritual ou divina e revelação científica. Ele faz, na verdade, uma apologia entre espiritismo e ciência. Espiritismo como doutrina e a ciência, que ele acha que elas devem caminhar lado a lado. Ele diz que a revelação divina espírita é divina porque sua iniciativa pertence aos espíritos. E é científica porque a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Então, esses 2 pilares da revelação espírita comandam e facilitam o nosso entendimento da questão espiritual e da questão material. Isso está no capítulo 1, item 13, desta fantástica obra que estamos falando, a Gênese. E no item 16 do capítulo 1, Kardec fala especificamente em Espiritismo e ciência. Eu acho isso maravilhoso porque eu transito no meio da teologia cristã, sobretudo dos nossos irmãos protestantes, que eles não admitem evolucionismo. Para eles só existe o criacionismo. E não abrem mão desse ponto.
E aí vem aquilo que eu falava no programa passado, a racionalidade do grande mestre pedagogo Allan Kardec. Ele diz assim: a ciência pesquisa as leis da matéria e o espiritismo se ocupa do conhecimento das leis do princípio espiritual. Então você tem dois pilares fundamentais. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E o espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Então, as duas caminham lado a lado, diferentemente do que a gente tem visto até hoje, como eu acabei de falar, entre religião e ciência. Os nossos queridos irmãos, eu tenho muitos amigos pastores, eles não admitem de forma nenhuma a questão do evolucionismo. Só tem criacionismo. E eu acho o seguinte, que até a criação é evolucionista, porque há uma lei na criação, um progresso. Começa do mais simples para o mais complexo. Até a didática do criacionismo é evolucionista, porque ela tem primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, vai havendo uma sequência lógica dentro daquilo que está lá no Livro dos Espíritos, que é conhecido como lei do progresso. Então, às vezes o que falta é um pouco mais de sensibilidade para que a gente não se prenda, como costumamos dizer, a letra que mata. Busquemos realmente o Espírito que vivifica. E a Gênese tem um resumo que nós poderíamos colocar para você, que os cabalistas falam que tudo no universo está lá no Sefer Yetzirah. O que é Sefer Yetzirah? É o livro da criação. Eu não posso dizer que eu sou um conhecedor da Kabbalah, não, eu estaria sendo pernóstico. É uma ciência muito profunda. No próprio judaísmo só pode estudar o homem e depois dos 40 anos. Então não é uma ciência que para todo mundo ter acesso. Mas eu leio e depreendo até onde vai o meu limite de conhecimento. Eu aqui não estou querendo aparecer como um cientista cabalístico, não. Mas a Kabbalah tem umas coisas que me internecem, porque tem muito a ver com o espiritismo. Isso é que eu acho interessante, porque ele diz assim, eles simbolizam a criação como se fosse umas taças, que as 3 taças superiores vão emanando uma espécie de fluido divino que vai formando todos os mundos. Que tem o mundo da criação, o mundo da formação, o mundo do reinado ou da matéria, o mundo material. Então, realmente não é coisa para eu falar assim e você entender pelo programa. Você teria que ver um esquema, eu teria que mostrar um gráfico e explorar um pouco melhor. Mas imagine Deus como a fonte maior, que dele emana o elemento material e o elemento inteligente, que é o espiritual, tá certo? Deus está aqui, elemento material, elemento espiritual. Esse elemento espiritual ou inteligente, dele emana a essência espiritual, e dessa essência espiritual de Deus é que surge o quê? O Espírito. Guarde isso. Deus, elemento inteligente, essência espiritual, Espírito. Ok? Segura aí. Do outro lado, você tem o elemento material. Do elemento material, como está no Livro dos Espíritos, emerge o fluido cósmico universal, que é fonte para formar perispírito, fluido vital e matéria bruta. Então, esses 3 elementos, perispírito, que faz com que o espírito se una ao corpo, ele é de origem material. O fluido vital também e a matéria bruta também. E tudo isso, somando perispírito, fluido vital e matéria bruta, forma o que nós chamamos de matéria animalizada.
E dessa matéria animalizada surge o homem, de um lado, a parte material do homem, e do lado espiritual, o espírito ou a alma, como chamam os nossos irmãos católicos. É o que a gente pode resumir para você. Mas agora, lembre-se dessa colocação que eu falei para vocês, e eu queria lembrar você o seguinte, que Moisés, quando ele coloca lá no Gênesis 2:7, agora a gente está trazendo esse resumo que eu coloquei para vocês, é mais ou menos um resumo da Gênesis de Kardec, que nós falávamos, elemento material, elemento espiritual. Tá certo? Que são os dois elementos básicos da natureza para se entender tudo. Então daí deriva tudo isso que vocês estão vendo. Mas Moisés, ele fala no Gênesis 2:7, vai ser Yahvé Elohim, e formou Yahvé com Elohim et Hadam, o homem, não foi um homem, já falamos isso aqui. Como é que ele formou esse homem? Afar min Hadamah, esse afar em hebraico é pó, mas que o Livro dos Espíritos chama de limo, e que André Luiz chama em A Caminho da Luz de protoplasma. Então é o elemento que forma o fluido vital, que vai trazer, junto com a matéria animalizada, o corpo físico. Então Moisés traz isso logo de início, que formou Yahvé com Elohim o corpo físico do homem. Muito bem. Só que depois de formado, ela formou de quê? Do Afar Min Hadamah. Não é da terra bruta, são das essências do que tem na terra. Ele formou esse elemento que é o nosso corpo. Faltava o quê? Algo que o animasse. Que é o que ele disse. Vai par e insuflou Beapaive em suas narinas, Nishmat Haim, que aí é que entra aquela essência que está na Gênesis que eu falei para você. Elemento inteligente, essência espiritual, espírito. É o Nishmat Haim, que quando ele sopra, junto com a parte material, forma o Nefesh, em hebraico, que é o homem, é o todo. O Nefesh é Hayá, como diz em hebraico, é o espírito, o ser vivente, que está composto de corpo, do Afar Min Hadamah e do Nishmat Haim. Então, a Gênesis resume isso de uma forma bem mais clara, não. Esclarece o que Moisés coloca no texto hebraico original. Eu acho isso fantástico. É o casamento mostrando que não existe antagonismo entre doutrina espírita, evangelho e a própria codificação de Moisés. Não sai daí que nós estamos já retornando na segunda parte do nosso programa. 1 minuto só. Até já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.